Olá, seja bem-vindo, boa noite para você. Nós estamos com o programa Conexão Itajaçu, direto aqui das dependências internas do anfiteatro da Univale, Teatro Adelaide Conder, onde aconteceu no dia 29 de abril um encontro importantíssimo ligado à questão portuária. Eu vou entrevistar nesse programa o engenheiro do Porto de Itajaí, superintendente Antônio Aires dos Santos, para falar sobre esse mecanismo de forma direta ou indireta que vai revolucionar Itajaí com relação à implantação da tão aguardada e esperada bacia de evolução. O governador João Raimundo Colombo já caneteou, já deu aporte para os valores e investimentos na primeira etapa. Mas será que a segunda também podemos contar com o Estado? Enfim, tudo isso a partir de agora sobre bacia de evolução e via expressa portuária comigo aqui no Conexão Itajaí. Seja bem-vindo. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú completa 50 anos de muito trabalho e conquistas. Agora, a população tem um novo portal com muito mais informações e facilidades de acesso. As principais notícias, vídeos, fotos, atuação de cada vereador, os andamentos dos projetos e novos rumos do município. Além de acesso a todas as questões administrativas através do portal da transparência. Acesse e informe-se. É seu direito. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Caminhando rumo ao cinquentenário. Quando o assunto é a qualidade do ensino, nossa cidade faz a lição de casa. Mais do que nunca, Navegantes está dando uma aula em educação. Aguarde, mais melhorias estão a caminho. Afinal, nossos investimentos em educação não param por aí. Prefeitura de Navegantes, uma cidade que só melhora. A partir de agora, você tem um compromisso marcado comigo nessa próxima meia hora aqui pelo programa Conexão Itajaí, transmitido todos os domingos pela TV Brasil Esperança em Itajaí região. No último dia 29 de abril aconteceu à noite nas dependências internas do anfiteatro da Univale um evento muito interessante e condiz com a nossa realidade portuária, logística e que envolve de uma certa forma o comércio da região. Para abrirmos o programa, falar sobre bacia de evolução e também via expressa portuária, eu recebo com muita alegria e satisfação nesse primeiro bloco o senhor Manuel Antônio dos Santos, ele que está à frente da coordenadoria da Câmara do Comércio Exterior da nossa Associação Empresarial de Itajaí e também aqui na Univale, muito bem representada na função de coordenador dos cursos de comércio exterior e gestão portuária. Prazer recebê-lo aqui nessa noite, um assunto que parece que vai e volta, mas uma hora tem que ter um princípio, né? Não pode ser que nem a dengue, começo, meio e não tem fim. Esse tem que ter fim. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer imenso tê-lo aqui e estou à tua disposição para qualquer pergunta que queira fazer. Foi uma iniciativa da Associação Empresarial ou da Univale para a realização desse evento? A iniciativa é da reunião da Câmara de Comércio Exterior da Associação Comercial, mas em função da prerrogativa de coordenação de curso, a gente trouxe para a comunidade acadêmica poder participar dessa reunião e, ao mesmo tempo, tentar motivá-los a ser um dos que vão tentar motivar o órgão público, no caso o Porto, e as entidades políticas, para que a coisa aconteça de fato. Bom, em meados desse mês, o governador Raimundo Colombo esteve aqui em Itajaí, assumiu o compromisso para dar à frente a ordem de serviço para as etapas de trabalho, mas não pode ficar só no papel, essa grandiosa obra que todos esperam. Isso. Como ele colocou, em 60 dias estaria iniciando a obra, estamos esperando para maio, então o início disso aí. E talvez essa perspectiva é que nós queremos saber em que pé está o calendário, vamos dizer assim. Da mesma forma, a nossa perspectiva com relação à via expressa portuária, que essa sim é o nosso calcanhar de Aquiles, vamos dizer, e o emperramento dessa obra, né? Até quando ou quando é que isso vai de fato ocorrer. Para a classe acadêmica, é um momento oportuno. Sim, o curso de gestão portuária é um curso voltado para a administração da área portuária, não só dentro do porto, mas armazéns, retroportuários, áreas terminais alfandegados, terminais não alfandegados, a própria atividade portuária em si, transportadores. Então, o acadêmico vive o porto. Da mesma forma, o curso de comércio exterior,
ele tem essa conotação muito especial com o Porto em função das trocas comerciais existentes. No caso da Câmara de Comércio, a nossa preocupação maior é com o empresário que está investindo ou pensando em investir, mas vê esse possível freio lá na frente. Ou seja, nós temos que abrir essas possibilidades e dirimir quaisquer dúvidas que por acaso um empresário possa ter para vir investir em Itajaí. Então a nossa perspectiva com esse evento é dar esse norte para que o empresariado, os futuros acadêmicos, os acadêmicos que futuramente serão empresários, a atividade portuária como um todo esteja no afã de que agora vai acontecer. Porque, de fato, se isso não ocorre, nós já estamos perdendo carga, o Porto de Itajaí já perdeu carga nesse primeiro trimestre, se isso não ocorre, cada vez mais vai se avolumando um perigoso motivo para que as cargas sejam demandadas para outros locais, outros postos concorrentes daqui do Porto de Itajaí, do Complexo Itajaí. Bom, em Itajaí, no final de abril, o município quase recebeu um balde de água fria aí com a possível saída, retirada da base da unidade da Petrobras. Parece que inverteram os papéis e permanece, mas também afetaria o setor logístico num todo. Com certeza. A atividade é preponderante, é essencial. Nós estamos vendo que a Petrobras, por exemplo, tem alguns terceirizados, no algum sentido, estaleiros e outros serviços que são feitos aqui, em que vamos dizer, a parte comercial, a parte estratégica, a parte logística é demandada por empresas daqui da região. Então, se ela vai para Santos ou vai para outro local, claro que esses serviços, essas licitações, esses pacotes de serviços vão ser feitos lá e operacionalizados aqui. O que nós queremos é que seja licitado aqui, feito aqui com empresas da região que já estão efetivamente cadastradas na Petrobras e que aqui não se perca esse serviço, né? Nós temos aqui efetivamente trabalhos operacionais com transportes aquaviários, rebocadores para as bases, que são é um serviço já hoje rotineiro, que nós poderíamos eventualmente perder, né? Então é isso, acho que é muito primordial, como aconteceu com as entidades governamentais, o pessoal se mobilizou para ir ao governador e vai se mobilizar para ir à sede da Petrobras no Rio de Janeiro, mobilizou-se para ir na sede da Petrobras no Rio de Janeiro. Então, é isso que nós temos que fazer agora. Então, nós estamos partindo para esse pressuposto que a comunidade acadêmica, juntamente com as entidades portuárias e governamentais, possam fazer esse mutirão, vamos dizer assim, de cobrança. Bom, em outras palavras, vamos unir nossas forças. Eu conversei agora com o seu Manuel Antônio dos Santos, ele que é coordenador dos cursos de comércio exterior e gestão portuária aqui na Univale e também representante da Associação Empresarial no que tange a coordenadoria da Câmara de Comércio Exterior. Vamos unir forças. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado, estou à disposição de vocês que precisar. Muito bem, continua o programa Conexão Itajaí. Vamos ouvir agora a palavra do atual presidente da Associação Empresarial de Itajaí, o senhor Eclésio da Silva, que ânimo não pode faltar, né, para um assunto como bacia de evolução. A Petrobras quase saiu de Itajaí e ainda por cima temos a via expressa portuária, se sai ou não, mas bacia de evolução é uma realidade e Itajaí tem que tê-la, não é mesmo? As três são importantes. A bacia de evolução com certeza é o que está hoje nos mexendo bastante, porque isso é a principal obra agora para Itajaí, para a região, para o estado de Santa Catarina, essa é a principal obra. Sem isso, certamente Itajaí vai ficar fora do circuito da navegação, por isso que é importante que se mantenha isso e se construa e que se comece o mais breve possível. Quanto à questão da Petrobras, eu estou vindo agora com a reunião com o governador, foi boa a reunião, ele ficou de ligar agora à noite o presidente da Petrobras e até o presidente Dilma para marcar uma reunião com o presidente da Petrobras na semana que vem. Nós vamos ao Rio de Janeiro também para tentar reverter esse quadro. Via expressa portuária? A via expressa portuária já é uma outra luta já muito antiga, mas acredito que esse ano ou ano que vem sai. Já existe aí por parte do DENIT uma verba destinada para isso, o projeto está pronto,
Agora precisamos sair do papel para, de fato, as obras. Sucesso e faço melhor pela Associação Empresarial num todo por Itajaí. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Continua a Conexão Itajaí-Açu. Vamos ouvir agora a palavra do superintendente administrativo da Portonave, seu Osmari de Castilho Ribas, que está muito bem engajado com esse assunto da Bacia de Evolução. O governador caneteou, nos deu o aporte financeiro para as obras, mas o importante é que saia do papel, não é mesmo, Castilho? Eu acho que agora já saiu do papel, tenho a plena convicção. A empresa que ganhou a concorrência desenvolve projeto executivo, que é esta primeira fase, e eu imagino que em 60 dias nós teremos obras efetivamente. Acho que isso é um grande avanço. Para a Portonave é fundamental. Para todo o complexo é fundamental, para a economia de Santa Catarina é fundamental, principalmente nesse momento de economia turbulenta e que o Estado precisa continuar exportando e importando pelos seus portos. E conversando agora com a Maria Isabel Pinheiro Sandri, ex-presidente da Associação Empresarial de Itajaí, e hoje tem a função de estar ligado a assuntos da bacia hidrográfica do Rio Itajaí, na verdade, presidente desse comitê, e que, quando presidente da Associação Empresarial, hoje, muito bem conduzida pelo seu Eclésio, quantas vezes, né, a sede da Associação Empresarial foi palco de debates para um assunto como a bacia de evolução. O importante é que mais de 2 anos não pode passar, senão Itajaí perde com isso, Maria Isabel. Exatamente, porque por mais que se tente buscar uma outra matriz econômica para o município, o porto é a grande mola, né, da economia do município. Então, finalmente, isso se concretizar, a gente ter a bacia de evolução e poder receber navios de grande porte, que é o que o mercado agora demanda, isso nos alegra bastante e, de certa forma, assim, nos alivia no sentido que as coisas, às vezes a gente consegue os intentos, né? Tem demandas que ficam ad eterno, a gente não consegue resolver, não se tem o resultado esperado. Mas a bacia, né, pelo encaminhamento das coisas, a gente vê que a coisa está evoluindo bastante. Mas tão aguardado ainda a questão da Via Expressa Portuária. Exatamente, e eu lembro, quando o Marquinhos era presidente, eu ia assumir a associação, já tinha sido eleita, nós visitamos com o prefeito toda aquela região onde ia passar a Via Expressa, e até agora é o que se vê, eu acho que quase que a mesma coisa, entra exército, sai exército, né? Está na União, é uma obra da União, e na verdade o que a gente não vê é ter esse corredor para os caminhões, né, adentrarem ao porto. Faço o convite a você, porque no próximo bloco a gente vai ouvir a palavra dele, que veio aqui na Univale apresentar para a classe acadêmica e para todo mundo que está interessado nesse assunto da bacia de evolução. Vamos ouvir a palavra do superintendente do Porto de Itajaí, engenheiro Antônio Aires dos Santos. Fique com a gente. Esta maçã vai viajar milhares de quilômetros e para chegar fresquinha a outro lugar do planeta, vai passar por muitos caminhos. A infraestrutura e a tecnologia da Portonave ajudam isso a acontecer. Afinal, somos um terminal portuário privado que busca a cada dia a própria superação para entregar satisfação em todos os continentes. O compromisso de qualquer profissional da área veterinária é promover a saúde dos animais. É por isso que eu sempre recomendo alimentos Dalpet. Ela é uma linha completa para cães que possui ricos ingredientes. É fácil de perceber por que Dalpet é tão recomendada. Veja no verso da embalagem e compare as altas e ideais concentrações de proteínas com as outras marcas. Faça o teste com seu cão. Dalpet é de alta qualidade e você não paga mais por isso. Dalpet, à altura das grandes marcas, por um preço justo. Nós acreditamos que é possível mudar. Que a transformação começa nas pessoas. E que o conhecimento é fundamental para isso. Compartilhe conhecimento e faça acontecer. Univale, Universidade de Verdade. Inscrições abertas.
O programa Conexão Itajaí tem o apoio e patrocínio da nossa Multimicro Informática. Um abraço especial para o Celso, que faz um trabalho belíssimo com relação à formatação de computadores em até 2 horas. Isso mesmo, eu disse 2 horas. Atendimento a domicílio. Informações pelo site www.tecnicodeinformaticaitajaí.com.br. Está aqui o telefone ou o WhatsApp do Celso, 9679-0449, tá certo? Também da Portonave, Porto de Navegantes, Univale, Universidade do Vale do Itajaí, Dalpet, seu amigo felino canino sempre saudável, Anfre, Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí e também OCT, Assessoria Contábil, em novo endereço, Rua Antero Chaves, número 148, no Dom Bosco, tá certo? O telefone 3348-1997. E conversando agora com o superintendente do Porto de Itajaí, engenheiro Antônio Aires dos Santos Júnior, que esteve a peça fundamental e importante nesse encontro que aconteceu no dia 29 de abril no Anfiteatro Adelaide Conder, na Univale em Itajaí, reunindo aí pessoas, acadêmicos do curso de comércio exterior, entidades de classe, a APM Terminals, Portonave e o senhor representando o Porto de Itajaí nesse assunto que é tão comentado agora, né? Mas antes do senhor dar o início da palavra, nós vamos assistir um VT, um vídeo elaborado que tem a ver com esse assunto para o telespectador se inteirar, e o senhor já vem fazendo o panorama dele. Acompanhe com a gente. O Complexo Portuário de Itajaí, que responde pela segunda maior movimentação de contêineres no Brasil, enfrenta o mais grave momento de sua história. É preciso alargar o mole e abrir uma nova bacia de evolução para que Itajaí possa receber a nova geração de navios entre 335 e 366 metros de comprimento e 52 metros de largura, que começa a dominar a navegação mundial. Caso estas obras não sejam realizadas, o complexo portuário vai perder navios para outros portos, com consequências imprevisíveis para a economia de Itajaí, Navegantes e Santa Catarina. Basta lembrar que entre os 100 maiores contribuintes de ISS em Itajaí, cerca de 21 milhões de reais, as empresas relacionadas ao nosso complexo portuário respondem por quase 70% da arrecadação, cerca de 14 milhões de reais. O Complexo Portuário de Itajaí é formado pelo Porto Público e a APM Terminals, a Portonave em Navegantes e 4 terminais privados a montante do rio. Portanto, é uma questão de sobrevivência econômica acompanhar o aumento da escala dos navios no comércio marítimo mundial. Os armadores investem em navios cada vez maiores, com maior capacidade de carga para reduzir o número de viagens. Navios maiores fazem parte da evolução do transporte marítimo. Os armadores iniciaram operações com navios pós-Panamax, que movimentam entre 9 a 10 mil containers. Um ganho médio de 30% em containers transportados por viagem vai privilegiar os portos com capacidade para atracar a nova geração de navios. O gráfico demonstra claramente o que pode acontecer ao nosso complexo portuário com ou sem obras de ampliação do mole e da bacia de evolução. Há indicações dos armadores que nos próximos 2 anos, navios com capacidade de 14 mil TEUs passarão a navegar na costa brasileira. Para Navegantes e Itajaí, a força dos números revelam a importância do complexo portuário. Para 500 mil contêineres movimentados por ano, são gerados 825 milhões de reais, cerca de 69 milhões por mês circulando nas 2 cidades. Até se constituir em um complexo portuário que garante investimentos, emprego e renda para Itajaí e Navegantes, foi percorrido um longo caminho histórico. Para que se pudesse se constituir em um porto organizado, a barra do Itajaí, que se movia pela força do rio e das marés, precisou ser fixada com a construção dos moles, uma obra iniciada em 1906 por Lauro Miller, um itajaense então ministro de Viação e Obras Públicas. Até hoje é um trabalho reconhecido como uma notável obra de engenharia para a tecnologia do início do século XX. As pedras foram cortadas do Morro da Atalaia e de uma pedreira em Navegantes. Graças aos moles, surgiu o porto organizado que por quase um século exportou madeiras. Este ciclo se esgotou e depois do breve ciclo do açúcar, o porto entrou em declínio, com repercussões graves para a renda, os empregos e os investimentos na cidade.
O porto ressurgiu a partir de 1997, quando foi municipalizado e parcialmente arrendado à iniciativa privada, que realizou grandes investimentos. A partir de 2007, tornou-se um complexo portuário com a construção do moderno terminal da Portonave, que realizou grandes investimentos e iniciou um novo ciclo econômico em Navegantes. Todas essas conquistas dependem agora da atualização do canal de acesso e da bacia de evolução, para que nosso complexo portuário não perca navios para outros portos. É bom não esquecer que a nova lei dos portos incentiva a construção de novos terminais. Isso significa mais concorrência. Sem um novo canal e uma nova bacia, o complexo portuário de Itajaí não vai ter condições de competir com outros portos. Só a nossa união pode impedir que isso aconteça. Antônio Aires, o vídeo bem expressivo, para bom entendedor, uma palavra basta, ou seja, Itajaí não pode mais esperar. Nós precisamos da bacia de evolução e o senhor está aqui nesse encontro hoje para relatar o que vimos agora no vídeo, não é mesmo? Essa obra é fundamental. Se a obra não fosse contratada como foi pelo governo do estado, e a expectativa é que nós tenhamos ela pronta até meados do ano que vem, esse compromisso está no cronograma que foi apresentado pela empresa contratada e nós apresentamos também para os armadores e para os interessados em ter esse porto operando navios de maior porte. Então isso está tudo equacionado. Nós já temos o projeto executivo inicial que já foi apresentado, já encaminhamos o licenciamento para a LAI, que é a licença ambiental de instalação, nós tínhamos a LAP, isso está tudo encaminhado e o contrato que a empresa assinou, ela tem 90 dias para apresentar esse resultado. Eu acho que está tudo dentro do cronograma. Salvo algum imprevisto, nós tenhamos essa obra iniciada agora dentro do primeiro semestre desse ano. E temos aí 12 a 15 meses para concluí-la. Então eu acho que essa etapa nós vamos dar condição ao que o Porto de Itajaí, atendendo navios de 335 metros, com 45, 48 de boca, permaneça competitivo no mercado. Isso é muito importante para que a gente continue sendo o segundo polo movimentador de contêiner do Brasil. A APM Terminals e a Portonave, que formam esse conjunto, nesse complexo portuário de Itajaí, que movimenta contêineres de Santa Catarina, porque por aqui passa 70% do fluxo de comércio catarinense. Sim. Toda a movimentação de importação e exportação de Santa Catarina, 70% passa pelo Porto de Itajaí. Fluxo de comércio internacional. Os outros portos e as fronteiras secas e o aeroporto respondem pelos 30% adicionais. Então, a importância desse porto é fundamental para que a gente continue respondendo para a economia de Santa Catarina. Essa obra não é uma obra do Porto de Itajaí, essa é uma obra de Santa Catarina para manter esse porto desempenhando a sua função. Falando em valores, são duas etapas, né? Nós estamos aí ao início da primeira etapa, que tem um montante já de aporte. Essa é a primeira parte contratada com recursos que o governo do estado está alocando para Itajaí, para esse porto nosso da região, que eu digo que é um porto de Santa Catarina, está alocando 104 milhões. Já contratou, já deu a ordem de serviço. Isso vai fazer com que a primeira etapa seja realizada, que já nos acrescenta muito dentro desse mercado portuário. Nos torna, como eu disse, competitivos. Fora, se nós não tivermos essa obra, os navios cresceram não entrando, nós vamos perder competitividade. Aí me perguntaram já, Luciano, quanto é que nós vamos ganhar crescendo com esses navios maiores? Em princípio, nós não vamos ganhar nada, nós vamos deixar de perder. Porque agora, se nós não tivermos isso, há um estudo muito importante, em vez de nós crescermos 5% ao ano, nós vamos decrescer 10% ao ano. E isso é mortal para a região, para o nosso porto e para toda a Santa Catarina, porque nós precisamos dar resposta a esse mercado. E isso é o que essa obra vai trazer. Essa é a primeira etapa, que nos torna competitivo. A segunda etapa é um recurso que nós estamos buscando junto ao governo federal, já temos o pleito lá, que é para fazer a nossa bacia um pouco maior, dentro do mesmo local, que é aqui junto à Marina do Saco da Fazenda, que vai dar condição para atender navios
de outra geração, navios de 366 metros, com 52 metros de boca. Ela complementa essa obra também com a movimentação e o deslocamento do Mole Norte. O Mole Norte vai ser construído mais ao norte, que é o Mole de Navegantes, e o nosso canal, que tem 120 e 130 metros, passará a ter 220 metros para dar a condição que esses navios entrem com segurança para que a gente possa recebê-los com competência. Geograficamente, Itajaí é acessível, nosso complexo? Não, perfeitamente. Nós precisamos fazer isso para manter o nosso porto competitivo dentro dessa geração de navios que estão fazendo. Os navios cresceram, mas geograficamente o ponto de Itajaí, estratégico, logisticamente falando, ele é fundamental, tanto que a partir do porto criou-se uma infraestrutura logística única no Brasil, né? Porque é um porto pequeno, mas que responde pelo segundo polo como movedor de contêiner. E isso criou toda essa nossa retroárea e essa competente rede logística que nós temos. Antes de encerrarmos a entrevista, o telespectador quer saber, eu tenho 2 assuntos para comentar com o senhor. Um diz respeito à nossa vice-pressa portuária, que vai e volta esse assunto. É compromisso do governo federal, da União, ou cabe ao Estado e ao município cumpri-la? Não, isso não é uma obrigação legal, inclusive, do governo federal, que ele não desconhece. E pelo contrário, ele está tomando providências para executá-la. Nós temos o ano passado tivemos uma participação junto ao DENIT, quando estava formatando o edital de licitação dessa obra, que começou em 2005, foi feito um trecho, foi depois abandonado, fizemos novo convênio, tal, e isso agora tomou um rumo. Era feito em 4 etapas. Hoje, nesse projeto do DENIT, é uma etapa única, feito por um regime diferenciado de contratação, um RDC. A empresa que ganhar vai fazer as desapropriações, vai fazer a via expressa, vai fazer as obras de elevado e vai entregar isso com chave na mão. Esse é o compromisso do DENIT. E também um compromisso legal de um decreto presidencial que diz que todos os acessos portuários até 8 quilômetros é obrigação do governo federal, acessos portuários, BR a Porto. E por isso nós estamos inseridos nisso desde 2003, ou 2004, quando foi feita a primeira manifestação e a obra iniciou em 2005. Agora, finalzinho de abril, Itajaí viveu um baque, um banho de água fria e quase perdemos a unidade da Petrobras. Permanece em Itajaí. Isso iria afetar a logística portuária de uma forma direta ou indireta? A logística portuária de movimentação de cargas via container, não. Nós perderíamos uma movimentação que não é de receita portuária no contexto de superintendência de AIPM de portonave. Nós perderíamos a movimentação dos supply boats, são aqueles rebocadores que fazem o abastecimento dessas plataformas. Mas isso há a promessa formal da Petrobras, que não sairá de Itajaí. Então, mas esse seria o grande baque desses terminais de apoio, tá, que nós poderíamos eventualmente perder, que não é a realidade. Tanto isso quanto o aeroporto, que faz o abastecimento via helicóptero. Essa, nos disse os representantes da Petrobras nessa audiência pública, e agora também denunciado, anunciado e noticiado, que não ocorrerá. Mas isso é uma expectativa e uma perspectiva com a palavra dada pela Petrobras. Bom, enquanto ao aeroporto, só lembrando, atenção Infraero, vamos olhar pelo Aeroporto Internacional de Navegantes. Como sempre, eu encerro o programa com uma palavra de otimismo do senhor. Fica à vontade. Não, eu vejo que a expectativa que nós temos para os próximos anos, desde que essas obras saiam como já foram contratadas e vão sair, é de crescimento. Nós estamos, de certa forma, vivendo um momento muito bom, com crescimento, apesar da crise econômica e política que o Brasil vive. Itajaí está passando ao largo dessas grandes quebras que ocorreram no governo federal, principalmente nos investimentos de infraestrutura. Mas esperamos que isso seja normalizado. Há problemas sérios, inclusive de obras portuárias, nós estamos com atraso de liberação, mas eu espero que seja só uma acomodação momentânea e o Brasil volte a crescer. Como dizem, já foi mais difícil, né? Sem dúvida, já foi mais difícil. Agora os passos foram dados. Ok, palavra aí do superintendente do Porto de Itajaí, engenheiro Antônio Aires dos Santos. Eu vou ficando por aqui. Um bom domingo para você. Encerramos o Conexão Itajaí-Açu falando e torcendo, Vamos unir forças, que vem a Bacia de Evolução, sucesso para Itajaí, para Santa Catarina e, claro, no cenário portuário, quem ganha, claro, é o Brasil. Um abraço.